Boa tarde, amigas, amigos, oração, ação. Muito bom renovarmos nossa amizade, nossos votos, nossa prioridade ao Espírito. Muito bom ter a sua presença aqui, renovando o nosso foco com mais um tema. Estamos discutindo, muitos de vocês sabem bem, o tema geral, amor, o tema específico, autoamor, amor a nós mesmos, a base do amor ao próximo, a base do amor a Deus, no mandamento maior apresentado por Jesus. Para esse tema, porém, autoamor, amar a nós mesmos, precisamos avançar na pergunta que há milênios a filosofia vem fazendo e que precisa ser respondida para alcançarmos esse autoamor que precisa ser conquistado para alcançarmos o amor ao próximo e o amor a Deus. Quem sou eu? Se não souber quem sou eu, como posso me amar? Precisa ser enfrentada essa questão, mas pela magnitude da resposta não pode ser dada uma resposta, pela magnitude da pergunta não pode ser dada uma resposta simples. Precisa ser buscada a resposta em profundidade. A resposta mais profunda para quem sou eu é: vós sois deuses. Revelação trazida pelos profetas e confirmada por Jesus Cristo. Confirmada, aliás, por diferentes correntes de pensamento, abrangendo ciência, filosofia e religião. No budismo se fala do eu maior e do eu menor. Na filosofia se fala de aparência e de essência. Na psicanálise se fala de ego e self. Há um ponto de convergência muito interessante entre todas essas linhas. Ainda existe a proposição de Paulo de Tarso do homem velho e do homem novo. Como avançar, na verdade, de diferentes iniciações que falam dessa fagulha, desse Deus interior que nós trazemos todos no fundo, no mais fundo de nós. Conhecer minimamente essas proposições é interessante, mas nos conhecer é essencial. Autoconhecimento é a proposta do Oráculo de Delfos, de todas essas filosofias citadas. Conhece a ti mesmo foi referendado por Jesus. Pelo Espírito da Verdade, Allan Kardec, na questão 919, como o caminho fundamental da elevação espiritual.
É a pergunta de fundo da antropologia, da sociologia, da filosofia, já dissemos, da psicanálise, já dissemos, da psicologia também. Quem somos nós? Fascinamo-nos. Mais que isso, identificamo-nos com as aparências. E isso tem sido causa da grande tragédia humana, de todas as violências, de todos os nossos erros. Imagine se num passe de mágica os homens descobrissem que não são homens, especialmente os agressores de mulheres. Se os ricos descobrissem que não são ricos, especialmente os exploradores de pobres. Se os brancos descobrissem não serem brancos, especialmente os discriminadores de pretos, de amarelos, de vermelhos. Há uma multidão de reencarnacionistas, de pessoas que admitem a verdade das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, que diz que se não utilizarmos bem as possibilidades de uma vida, na próxima vida podemos vir numa outra posição que favoreça a cura da paralisia numa polaridade. Isso quer dizer que o branco, o rico, o de uma nação, o de uma igreja, de uma profissão, se mal utilizarem essas posições existenciais, numa outra vida podem vir numa outra polaridade para libertar desse casulo, dessa prisão mental que impuseram a si mesmos. É revolucionário, seria revolucionário, se todos os violentos compreendessem não serem daquela polaridade que tanto se orgulham, apenas estarem. Seria fundamental para todos os agressores saberem que o corpo que aparentemente lhe informa a sua identidade, poder ser, ou mais do que poder, irá ser destruído pelo fenômeno morte. E ele que se agarra tanto no corpo, viverá uma crise, necessariamente. O Espiritismo sabe da multidão de espíritos que há milênios a humanidade chama de almas penadas, espíritos errantes, assombrações, que nada mais são do que seres, criaturas humanas que morreram, cujos corpos morreram, e que por largos períodos, com muito sofrimento, vagam sem entenderem, sem possuir condições de entender a nova realidade de suas vidas. Perturbam suas famílias, perturbam seus cônjuges, perturbam famílias, pessoas
de outras situações. Vampirizam encarnados que possuam o mesmo vício que eles possuíam em vida e que agora, sem o corpo, não tem mais possibilidade de diretamente alimentar aquele vício. É muito doloroso, é muito sofrido. E é urgente que façamos esse bem para nós mesmos, de mais do que nos declararmos reencarnacionistas, crentes na realidade da causa e efeito, através da eternidade, através das vidas sucessivas. Reflitamos sobre as consequências existenciais dessa reencarnação, dessas vidas sucessivas. E assim, expandamos nosso entendimento, nos pacifiquemos, nos abramos à identidade profunda que é o alicerce do amor ao próximo, do amor a tudo que existe, do amor a Deus. É pela certeza de que nós somos deuses, tanto quanto todos os seres humanos, de todos os sexos, raças, nacionalidades, profissões, religiões. É pela certeza que nós somos deuses como a essência que habita todas as criaturas de Deus, do átomo ao arcanjo, que somos irmãos de tudo, que foi isso que Jesus nos ensinou ao pedir que repitamos: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. É urgente avançarmos para isso. A passagem de hoje do Evangelho de João, que nos nos estimula essa reflexão, é a passagem que fala do fascínio dos judeus em relação ao templo, tão idolatrado, tão valorizado, tão endeusado, que ali já não se via Deus. Essa tem sido a tragédia das religiões. Tantos ritos, tanto ouro, tanto poder, tanta hierarquia, tanto interesse, tantos dogmas, tanta violência, que se esquece que ali dentro das religiões se esquece da paz, que ali dentro das religiões se esquece do amor. A matéria mais importante do mundo para os judeus era o templo. Ali era o epicentro das transações econômicas, era o epicentro da política, era o epicentro da religião, num terremoto que destruía tudo. Só não podemos dizer que destruía Deus, porque Deus é completamente indestrutível. Mas destruía todas as crenças, toda a pureza, toda a beleza. Inclusive dos religiosos. Judeus que eram avançadíssimos em termos espirituais, porque foi o primeiro povo da terra, ao assumir coletivamente, explicitamente,
a realidade do Deus único. O Egito tentou provisoriamente por algum tempo, outros países e culturas, mas só os judeus conseguiram. Lamentavelmente, recobriram Deus com tanto ouro, tanto poder, tantas pedras, no caso do templo, que já não se encontrava mais Deus ali. Foi assim que Jesus encontrou o pátio do templo absolutamente entupido de cambistas, vendedores de animais para sacrifício, interesses, explorações, enganações, que só pôde, com grande indignação, acusar todos eles, sacerdotes e cambistas e comerciantes, de ladrões, derrubando as bancas, abrindo as gaiolas, com uma energia revolucionária. Um terremoto em toda a compreensão, em toda a cultura judaica do seu tempo. É uma ilusão. Era uma ilusão, continua sendo uma ilusão, porque com outro formato permanece nas nossas religiões. Eis aí a teologia da prosperidade, eis aí as bancadas religiosas nos parlamentos, eis aí os falsos cristos e falsos profetas por toda parte, em todas as crenças. A única matéria imprescindível a um homem, no nosso caso, é seu corpo. Templo, corpo, a própria matéria, poucos são diante da importância central, profunda do espírito. Aí sim, na nossa essência espiritual mais pura, é que está Deus. Nessa passagem, João nos relata assim: os judeus questionaram Jesus: que sinal nos mostras para fazeres isso? Derrubar, abrir gaiolas, questionar, acusar. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas diz o evangelista João, ao final dessa passagem, mas ele falava do templo do seu corpo. Ao dizer que em 3 dias ressuscitaria após eles matarem o seu corpo. Sem dúvida, é um entendimento de João muito apropriado, mas as palavras de Jesus são sempre multifacetadas, sempre riquíssimas em significados, e podemos expandir esses significados para toda a relação da aparência com a essência, como fazemos aqui, da matéria com o espírito, do eu exterior para o eu essencial. Mais tarde,
As palavras de Jesus seriam lembradas quando o templo efetivamente foi derrubado pelos inimigos, pelos invasores da Judéia. Mais tarde, antes de derrubarem o templo de pedra, derrubaram, nós sabemos, o templo de carne de Jesus, o mais sagrado que já houve na terra. Um arquiteto, a mente de um arquiteto, é capaz de erguer no papel um templo em poucas horas, poucos dias. Precisamos nós rever nossas prioridades. Dinheiro, poder, fama e corpo multiplicam possibilidades, mas acarretam responsabilidades. Estaremos prontos para elas? Fortaleçamos então o espírito. Tenhamos esse foco como única identidade permanente de cada um de nós. E assim utilizaremos todos os recursos e as possibilidades que a vida nos dá para o que é essencial, para o que é verdadeiro, para o que é profundo. Tudo fazermos em função da lei maior, do princípio fundamental, da natureza divina, que é o amor. Façamos a cada segundo, a cada micropoder, a cada diminuta possibilidade que tivermos, o possível para aprendermos, expandirmos em amor. Porque quem for bem no pouco, promete Jesus, mais lhe será dado. Eis o convite do Mestre. Aprecie você, minha amiga, meu amigo, essa possibilidade de buscar a cada segundo, a cada mínima oportunidade, a cada pensamento, sentimento, palavra ou ação, um exercício de expansão e de aprofundamento do amor. Isso nos levará inevitavelmente à expansão do amor, isso nos trará de volta à casa do Pai, já que Deus é amor. Filhos pródigos, todos nós, de todos os cantos, retornemos à casa de Deus pela caridade, porque amar se aprende amando, como disse Carlos Drummond de Andrade, num momento luminoso da sua poesia. Vamos saudar os amigos agora. Enir Cajazeira, dando seu boa noite a todos, vibrando pela saúde de Mônica Silva, nossa amiga. Enir disse que o vídeo estava travando, uma pena. Convido todos os amigos a se associarem ao nosso canal no YouTube, onde todo esse material, não apenas da oração ação e dos cursos dominicais que nós fazemos sempre às 17h30, aos domingos, mas palestras, diversos outros materiais. Há muita coisa ali. Você será muito bem-vinda, muito bem-vindo lá. Inclusive esse material de hoje. Saudamos sim todos os amigos.
Marco Aurélio Trindade, Atestando a Boa Energia, e todos os amigos que não se manifestaram, a conhecer o canal, a voltar amanhã, a estarmos juntos, a compartilhar, sempre que entender que esse conteúdo possa fazer sentido a mais alguém. Um grande abraço para todos, até amanhã, ótimo final de dia. Tchau.